Chegando para nossa live, chegando para liderar nossa mente, porque a nossa mente é nosso painel de controle. E você todos os dias tem uma palavra para fortificar isso, deixar você firme nas presenças de Deus, entendendo que o alimento da palavra, ele nutre a nossa alma, o nosso espírito. E a nossa missão aqui também é nutrir você de forma sistêmica, né? Trazendo dicas aí de performance física, trazendo também essa parte, né, de entender da palavra de Deus, os ensinamentos que nós temos através de Jesus, das parábolas dele, e fazendo com que você capte essa energia que faz a diferença. Pegou? Então vamos lá, meu povo? Olha só. Essa parábola aqui é um pouquinho mais extensa, mas quero que vocês tenham bem atenção, tá certo? Lá diz assim, é a parábola do filho perdido. Ela é bem conhecida, o filho pródigo também, que a gente fala. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Ou seja, ele exige o que lhe pertence. A herança lhe pertencia, porém ele não honrou o pai. Porque a herança é dada quando a pessoa não está mais viva, né? E ele, dessa forma, ele acabou desonrando o pai. Porém, o pai fez. Bom dia, Ana. Não muito tempo depois, perdão, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Gente, ele pegou, bom dia, Petinha. Ele desperdiçou tudo que o pai tinha dado, toda a herança, entendeu? Olha que titica. E começou a viver irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava no estômago, estava faminto, com as vagens de alfarroba que os porcos comiam. Então, uma pessoa que tinha uma vida plena, uma vida maravilhosa, veio pedir a herança, sendo que quando você pede algo que é até seu de direito, mas não é na hora certa, não honra as pessoas certas, infelizmente, tem a grande possibilidade de não vingar. Por quê? Porque tudo tem princípio para acontecer. E ele começou a querer alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos. Entendeu? Então, assim, ele teve um dia, ou seja, ele caindo em si, ele disse, esse caindo em si é muito importante, tá, gente? Esse caindo em si, ele tá dizendo assim, ele despertou. Ele se olhou naquele contexto, ele se olhou naquele deserto e ele despertou. Esse caindo em si, guarda bem isso, porque foi onde ele despertou para quem ele era. Aí ele pegou, olha só, ele disse: quanto meus empregados do meu pai têm comida de sobra, eu morrendo de fome. Eu coloquei a caminho e voltarei me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado nem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi até seu pai. Ele caiu em si, despertou a consciência, virou a chave naquele momento. E ele entende que ele era filho. E o pai dele, né, dava melhor aos empregados do que aconteceu com ele estava vivendo. Mas ele vai com humildade e diz: Pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Então ali ele se quebranta. Ali ele transforma o coração dele. Ali ele cai em si da besteira que ele fez. Ali ele gerou um arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera uma mudança de postura. Muita gente diz assim: me arrependi, e continua fazendo os mesmos erros. Arrependimento gera mudança de postura. Arrependimento gera mudança. Se a pessoa não mudou, ela não está arrependida. De fato. Entendeu? Presta atenção. Aí ele vai, né, treina o que ele vai dizer pro pai. Então ele humilhou-se, ele reconheceu e ele se arrependeu. Enfim, estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão. Lembra que eu falei sobre compaixão, né? Simpatia, eu falo assim: oi, Ana, tudo bem? Tô sendo simpática com a Ana. Ou
existe a empatia, que eu paro para ouvir, Ana, me conta o que aconteceu. E eu sinto aquela dor, me emociono com aquela pessoa, eu crio empatia. Mas a compaixão é agir com ação. Eu vou agir com ação. A compaixão, ela age. Então, existe uma diferença entre simpatia, empatia e compaixão. Então, o pai gerou uma compaixão. Correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Olha que amor, né? Quantas vezes a gente voltou assim para Deus, depois de ter arrependido, e Ele nos abraça e nos beija, né? O amor do pai, né? E aqui ele está falando, remetendo ao amor de Deus. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser teu filho. Mas, eu adoro os mais que tem na Bíblia, né? Quando tem o mais de Deus, é poderoso. O contexto está todo tenebroso. Aí vem o mais de Deus. Aí muda tudo. Bom dia, Rômulo. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa nele e coloquem um anel no seu dedo e os calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este é meu filho, estava morto e voltou para a vida. Ele caiu em si, ele despertou. Né? Ele despertou. Entendeu? E voltou à vida. Estava perdido e já foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Preste atenção. Gente, a parábola ela é muito poderosa. O pai primeiro troca as vestes do filho. Coloca a melhor veste. Ele está honrando. Ele traz um anel. Anel é o quê? Aliança. Compromisso. Aliança que não tem fim. O anel você não vê começo, meio e fim. Ele é contínuo. O anel é o símbolo do compromisso. Então meu filho voltou. Meu filho estava morto, agora está à vida. Coloque um anel nele, um compromisso com ele, uma nova aliança com ele. E calça os pés. Porque calça os pés é honra. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, isso é honra. Então troca as vestes, ou seja, ele diz, é um vaso novo, é uma pessoa nova. Um anel simboliza compromisso. E quando ele calça, ele está trazendo o quê? Honra. Honra para aquele filho. Amém? E ele começa a festejar o regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que ficou lá com o pai, estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos seus servos e lhe perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Né? Então, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ou seja, gerou incômodo, gerou inveja. A gente tem que ter cuidado nisso. Às vezes a gente está numa caminhada certinha, mas a gente não suporta ver o outro. Bem, as compras feitas com o símbolo brasão da família tem isso aí. Anel, cartão black. Gostei. Cartão black. Se arruma demais. Aí, gostei disso. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, foi lá, né, filho? E insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, imagina ele irritado, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo, eu estou aqui ao teu serviço, eu nunca te desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando eu volto para casa, esse teu filho, né, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Aí o pai vem com amor, né? Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Tudo. O novilho, a cabra, tudo seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Gente, essa parte isso faz a gente pensar bastante. Por quê? Por que faz a gente pensar bastante? Porque muitas vezes a gente está até numa igreja, está seguindo os caminhos do Senhor, está seguindo os princípios do Senhor,
mas a gente não suporta ver as felicidades do outro. Eu, graças a Deus, isso assim, não é um problema que eu tenho, mas tem gente que é assim, que quando vê o irmão ganhando carro, quando vê o irmão casando, quando vê o irmão, no fundo não se alegra. E Deus está ensinando aqui muito poderoso. Eu acho que eu poderia passar assim horas com vocês aqui digerindo e saboreando essa palavra. Mas o que eu quero hoje é que você entenda que você está no caminho, permaneça. E você que precisa se arrepender, Deus vai estar esperando sempre por você, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai cuidadoso. E o mais poderoso que eu quero falar para vocês é o caindo em si. Esse caindo em si está despertando a consciência, virando a chave. A gente fala muito isso nessa linguagem de hoje, né? Vira a chave, eu falo muito, né? Pega a chave, porque é quando eu caio em si. E eu digo assim, eu não vou aceitar mais migalha. Eu não vou aceitar mais pouca coisa, porque eu sei que eu sou filha. E às vezes o inimigo tem botado pratos de lentilha para você e você tem recebido. Enquanto você receber, você não acessa o paquete. Porque o verdadeiro arrependimento faz a gente dizer não. Eu escutei isso de um pastor queridíssimo, o pastor Damasceno. Ele disse uma vez para mim, ele, filha, quando eu fui receber um não de Deus, o não de Deus dói. E ele olhou para mim e ele disse assim, filha, o não de Deus é o sim com excelência. Então, queridos, que você receba muitas vezes o sim com excelência de Deus. Vai doer, faz parte, mas passa. Entendeu? E que a gente possa celebrar os nossos irmãos com os nossos irmãos quando eles se renovam na fé, certo? E uma coisa interessante que a ação de falar com o Pai foi onde ele alcançou a bênção. E Deus às vezes está esperando um posicionamento, uma ação sua, um mover seu para ele fazer. Pegou a chave? Amém, queridos? Ai, eu amei essa parábola. Muito top. E você compartilha a live e leva para mais pessoas. Tenho certeza que a gente vai realmente conectar com isso. Deixa eu ir, meu povo, tem uma reunião daqui a pouquinho. Tem que me arrumar ainda. E eu vou começar a live mais cedo, porque esse horário já fica muito pegado pra mim, tá? Se não for 6 horas, vai ser 7 horas. 7 horas às vezes não vai dar, porque eu já tô nativa. Mas eu acho que vai ser uns 6 e pouquinho, tá joia? Então, quero estar trazendo as parábolas pra vocês. Estamos aí com as parábolas desde janeiro e eu vou colocar todas lá no YouTube, tá? Se você não achou as outras lives, vai estar tudo no YouTube. E um excelente dia maravilhoso. Tamo junto. Obrigada, Rômulo. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui.